Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre as segundas centúrias de São Máximo Confessor, as centúrias do amor e da pura oração, nosso 38º encontro. Vamos trabalhar os capítulos 88 e 89. No capítulo 88 nos fala São Máximo: o pobre é aquele que renunciou a tudo o que era seu, que não possui sobre a terra absolutamente nada além de seu corpo, e que depois de haver destruído até a relação que nos une ao corpo, confiou a Deus e aos homens piedosos o cuidado de o dirigir. O pobre, aquele que renunciou tudo. Nos lembra Pedro, que tomou a palavra e disse: vê, ele fala a Jesus, vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? E Jesus responde: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. Encontramos no Mateus, capítulo 19, versículo 27 a 29. O pobre, aquele que renunciou tudo. Não é o pobre social, é o pobre que renuncia. É o pobre que tem alguma coisa e renuncia tudo que tem. É a figura do monge e das pessoas que buscam a perfeição. O pobre é aquele que renunciou tudo por causa de Jesus. Jesus é a razão de sua escolha fundamental. Este faz pobre, renuncia tudo que era seu, tudo que é sua posse que ele possuía. Não tem mais nada de seu. Outros discípulos não renunciaram tudo por causa de Jesus. Continuaram na sua família, com seu esposo, esposa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos e campos. Não quiseram fazer o passo da perfeição. Este não é para todos. Jesus diz: se queres ser perfeito, falando ao rico, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mateus capítulo 19, versículo 21. Nem todos são capazes da perfeição e da renúncia. Na vida de Jesus, existiam aqueles discípulos que ficaram em casa. Lázaro, Marta, Maria, Zaqueu, continuou rico, morando em Jericó, mesmo dando a metade dos bens aos pobres. Isso não o empobreceu. Então são pessoas que ficaram na sua vida, mas não chegaram à perfeição, porque a perfeição é para somente alguns, não é para todos. Então, ele diz, por isso, o casar, ter um lar e uma missão nobre, não significa que a pessoa renunciou tudo. Renunciou, muitas vezes, algumas realidades, mas não renunciou tudo. Então diz São Máximo: pobre é aquele que renunciou tudo, sem exceção o que era seu. Nada tem mais de si mesmo. Pobre é aquele que não possui sobre a terra absolutamente nada. Ele fez a renúncia de não querer ter nada. Ele fez a renúncia do nada, não ter nenhuma posse, para não ser escravo, e essa realidade de posse não prejudicar o seu caminho de perfeição. A única coisa que possui é seu corpo. E mesmo assim ele está aberto à graça de Deus. Ele só vive da graça. O pobre despreza seu corpo, que pode levar aos seres humanos a ilusões. Os corpos podem levar as pessoas a ilusões. Ele destrói até a relação que nos une ao corpo. Nem mesmo o corpo ele quer tomar como alguma posse de si mesmo. O corpo como impedimento a ser totalmente de Deus. Ele quer estar imerso a Deus e só viver dele. Este pobre que renunciou a tudo, pobre é o homem, a mulher perfeita, confia sua vida toda a não tomar decisões, mas estar nas mãos de Deus e dos homens piedosos, os sábios. De ser totalmente obediente a Deus
e aos homens piedosos. A Deus ele reza como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando ele deixar de ser conduzido, ele consente em ser conduzido por outro, nos lembra que a pessoa que se deixa ser conduzida por Deus coloca a vontade de Deus acima de tudo. A pessoa que se deixa ser conduzido por outro nos lembra também Jesus, que diz a Pedro: quando você ficar velho, estenderá suas mãos, outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Ele é conduzido, se deixa ser conduzido. João, versículo 21, capítulo 21, versículo 18. Continua então São Máximo, no capítulo 89. Dentre os ricos, alguns possuem sem paixão, privados de seus bens. Eles não se afligem, como quem aceita com alegria perder o que é seu. Nos faz lembrar Hebreus capítulo 10, versículo 34. Outros ricos, nos diz São Máximo, possuem com paixão. Ameaçados de serem despojados, eles se tornam tristes, como o rico do Evangelho que foi embora entristecido. Mateus capítulo 19, versículo 22. Privados de seus bens, eles se afligem até a morte. É a provação que revela o estado impassível e o estado passional da pessoa. São Máximo quer expor os dois tipos de pessoas ricas e como elas se comportam diante da riqueza. No primeiro caso, existe o rico que possui riqueza, mas sem paixão, sem apego. Não são apegados àquilo que têm. Não sendo apegados, não são escravos da riqueza. Jesus ensinava: usem do dinheiro injusto para fazer amigos. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 9. Continuam livres, embora continuam ricos. O grande exemplo é Zaqueu. Caso eles percam tudo, não perdem a dignidade, pois reconhecem que tudo é passageiro. Como diz Jó, no capítulo 1, versículo 21 do seu livro: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu para ele voltarei. Javé me deu tudo, Javé me tirou tudo. Bendito seja o nome de Javé. Então, ele diz, é alguém que aceita com alegria e também resignação perder o que é seu. A carta aos Hebreus nos diz para aqueles que tudo perderam na perseguição, onde seus bens foram confiscados pelo governo, pelo império. De fato, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e aceitaram com alegria ser despojados dos próprios bens, sabendo que possuíam bens que são melhores e mais duráveis, isto é, o reino dos céus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 34. O outro tipo de rico, nos diz São Máximo, ele possui a riqueza, o rico possui a riqueza com paixão. Ele tem uma paixão apegado à riqueza. São apegados, são escravos das coisas. Perderam o controle e a liberdade para com as coisas. A sua vida é identificada com coisas. Eles, quando sentem ameaçados de serem despojados de seus bens, se tornam tristes, ou até do seu poder. Tem gente que quando se torna, vai perder o poder, se torna triste, está apegado ao poder e à riqueza, pois sua alegria está no apego às riquezas e às coisas. O exemplo é o rico do Evangelho, quando Jesus lhe disse: vai e vende o que tem e dá aos pobres. Ele se entristeceu porque era apegado à riqueza, não era capaz de ser perfeito. Mateus capítulo 19, 22. Esses ricos passionais, amigos do dinheiro e riqueza, fazem do dinheiro e entregam a ele toda a vida.
endeusando a riqueza. Seu Deus é o dinheiro. Se afligem até a morte em pensar em perder o que têm. São capazes de matar para não perder o que têm. Porque estão tão apegados. A vida deles não tem sentido sem as coisas. A distinção que se faz entre o rico que possui a riqueza sem paixão e do rico que possui a riqueza com paixão é a provação. Quando provados, revelam que verdadeiramente amam. Assim, a provação é que revela o estado impassível de quem tem a riqueza, mas não se apega a ela, e o estado passional de quem tem a riqueza e se apega e se torna escravo dela. No Evangelho, Jesus diz que temos de fazer uma opção fundamental. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, 24. Se deve fazer uma escolha, e esta depende do ser humano. Depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de São Máximo Confessor. Estamos quase no fim das centúrias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.